Eu sou Desirê Rose, repórter / apresentadora do Divulga Mais TV. Estou aqui com Eunice Gutmann. Oi? Oi. Quer dizer que você é cineasta, escritora, é isso tudo mesmo? É mais cineasta do que escrever. Eu participei de como é que se chama? Livro de várias pessoas, contos, né? E como você se vê no cenário que é com tanto homem sendo mulher? Você encontra muito preconceito? Como que é isso tudo para você? Na verdade, sempre foi difícil. A vida das mulheres não é fácil, É verdade. Seja ela qual for. Então a gente tem que entender o mundo que a gente está vivendo para poder agir de uma forma, como é que se diz, interessante, né, para nós. Então foi isso. Eu desde criança, desde adolescente, eu lia muito histórias em quadrinhos. Eu tenho um irmão, a família era assim, eu era um irmão mais velho, eu era do meio e tinha uma irmã mais nova. Então, no tempo da gente, as meninas ficavam em casa e os meninos iam para a rua. Então, meu irmão vivia na rua, fazendo, aprontando, né? Aprontando, brincando. E eu achava aquilo já estranho. Eu digo, mas por que eu tenho que ficar aqui em casa? Mas era um problema que a educação era assim, as meninas são preservadas de uma convivência mais libertária, né? Então, aí eu lia muito nas férias história em quadrinhos. E aí resolvi fazer, numa certa hora lá, minhas próprias histórias. Aí eu me lembro uma vez que eu li uma história em quadrinho, que era um menino que tinha ganho uma câmera. E ele começou a filmar na história, né? Aí eu falei, que interessante. Aí comecei a me interessar também por fazer minhas próprias histórias. E como eu não sabia desenhar, então eu colava os desenhos das histórias em quadrinhos que eu lia, eu colocava assim um papel transparente, aí desenhava e ia montando a minha história. Aí depois eu fazia o meu irmão representar e a minha irmã. E a minha irmã é atriz. E o meu irmão se tornou um homem de negócios, que também tem um pouco a ver com a atuação, né? Você, para fazer negócios, você tem que ter uma certa, como é que se diz? Uma certa conexão, né? com as palavras. É uma certa atuação, né? Para você vender um produto, para explicar o que você vai fazer. E ele virou engenheiro, ele construía prédios e depois vendia. Aí um dia, o meu irmão estava amarrado numa cadeira, que a gente estava brincando de aventuras, que eu inventei a história, e ele estava amarrado numa cadeira. Aí a minha mãe falou, seu pai está chegando. Aí ele esqueceu que estava amarrado, aí foi se levantar, bateu com o queixo no chão. Então essas eram as nossas brincadeiras. Aí tinha uma que tinha que pular do armário. O armário era assim um morro. Era tinha um outro móvel que virava um cavalo, entende? A pessoa sentava em cima. A gente ia inventando as coisas todas. Eunice, me diz como é o seu processo como diretora de criação da personagem? Como você faz? Bom, meu processo foi uma coisa assim bem feminina, né? Porque a minha mãe queria que eu fosse professora primária, que naquela época era muito bem paga, muito melhor que hoje. Então ela dizia, você vai lidar só com crianças, que era importante, né? A mulher lidava com as crianças. Então você vai ter um salário, vai se aposentar com 40 anos. Então eu tive que fazer um pouco o que a minha mãe queria. E eu consegui dar aula 2 anos. Um foi em Campo Grande e outro em Bangu.
Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, aí eu detesto acordar cedo até hoje. Aí a gente pegava o trem dos militares, que era um trem especial que ia lá para Campo Grande. E aí no segundo ano dessa atuação eu falei, não vai dar, não vou conseguir viver assim. Aí eu fui para a universidade, fui fazer ciências sociais, certo? E daí eu resolvi ir embora do Brasil, que era uma época que todo mundo estava viajando. Aí eu pedi demissão desse emprego maravilhoso que a minha mãe quis. Porque um padrinho meu falou assim, você pede demissão e depois então quando você voltar, você pede readmissão. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui para a Europa. E lá eu resolvi estudar cinema. Aí eu escolhi uma faculdade, uma escola de cinema na Bélgica, que era menor a cidade, né? Mais barata, porque todo mundo queria ir para Paris, né? Paris era o foco dos brasileiros. Mas aí entra toda vez a história das mulheres. Aí me aconselharam, você tem que fazer uma profissão de mulher dentro do cinema, que é montagem, né? Que hoje a gente fala edição. Então eu falei, montagem é uma coisa de mulheres. Falei, tudo bem. Aí eu me matriculei no curso de script de montagem. Mas no fundo, eu queria fazer mesmo, era direção, né? Internamente era isso, né? Então, o mais interessante, quando eu voltei para o Brasil, 7 anos depois, a montagem não era feita por mulheres. Tinha só uma editora aqui e uma outra em São Paulo. E teve um diretor que queria me contratar para editar o filme dele. E disse assim, como é que eu vou ficar sozinha numa sala escura com você? Porque naquele tempo a montagem era a moviola, né? E era na sala escura, porque tinha só uma luz assim, e o filme passava ali, depois tinha o som separado, a gente cortava, colava, era um negócio muito manual. Aí eu falei, mas qual o problema? Eu não vou ficar, a gente deixa a sala iluminada, pronto. Então é isso. Aí depois surgiu a lei do curta, que era um curta brasileiro, essa lei existe até hoje, só que ela não é cumprida. Um curta brasileiro antes de um longa estrangeiro. Então eu, para ganhar dinheiro, eu editava os filmes durante a semana e no final de semana eu comecei a fazer meus próprios filmes. E aí eu fiz 3 curta-metragens em codireção com uma outra que estudou comigo na Bélgica, a Regina Veiga, entendeu? E nós fizemos 3 curtas-metragens. Entre eles tinha o Só no Carnaval, que eram os homens que se vestiam de mulher e diziam só no carnaval, só no carnaval. Aí as mulheres ajudavam a botar a roupa neles, a fazer o penteado. E aí esse filme fez bastante sucesso e ganhou prêmio na Iugoslávia e tal. Mas agora eu já me perdi um pouco. O que você me perguntou? Na verdade, eu tinha perguntado pela construção da personagem, como você faz como diretora. Exatamente. A personagem, você tem que, no fundo, você tem dentro de você uma ideia da personagem, né? E você tem que combinar essa ideia com a maneira do que vai representar ser. Entendeu? E muito interessante também que eu faço muitos documentários. Também faço ficção, né? Mesmo esse último documentário que eu terminei, dentro é um documentário sobre a história da libertação das mulheres no mundo e tal. Começa no século XIX, mas lá dentro tem meia hora ficcionada, entendeu? Eu fiz uma meia hora de ficção. Então você tem que entender quem é essa pessoa que vai representar, né? E o importante também é a conexão que se faz entre você e o ator. Isso é muito importante. E então você tem que ensaiar muito.
Isso é o que eu faço. Ensaio bastante, que aí eu vou vendo como é que a reação a cada momento que eu desejo que seja, né? Eunice, em que momento chegou assim que você percebeu que ia ser cineasta, queria ser artista? Como foi isso? É muito interessante essa pergunta, porque, na verdade, ninguém quer que você seja artista, né? Nem a sua família, nem os amigos, né? Porque é uma vida difícil, principalmente no Brasil, né? Agora, como eu saí do Brasil, eu viajei, e lá na Europa você tem uma liberdade maior de ser um cidadão. Ser um cidadão, o que significa? Você fazer o que você gosta na vida, senão, quem é você, né? Você vai fazer o que sua mãe quer, ou então você vai fazer o que seu marido deseja, ou o seu irmão, ou o seu namorado, sei lá quem, entende? Então você tem que perguntar para você mesma, quem sou eu? E a isso você consegue num país com mais liberdade. E aí eu consegui na Europa, entendeu? Porque lá as pessoas sempre te perguntam muito o que você quer ser, o que você vai ser, como é que é isso. É um negócio muito mais livre, no fundo, né? De você expressar o que você gosta. Então foi lá que eu descobri, porque aí tem uma conexão também com a minha fase que eu ficava em casa inventando histórias, né? Então foi lá que eu descobri que eu realmente queria estudar cinema, ia me dedicar, mas mesmo assim você vê, existem restrições. Eles disseram que uma atuação boa para mulher dentro do cinema era fazer montagem. Aí eu cheguei aqui no Brasil e disseram o contrário. Como? Mulher? Aí você vai entendendo que você depende mesmo de você. Acho que isso que é o importante. E você tem que perguntar para você mesma como é que você vai exercer, como é que você vai fazer o que você gosta. E aí, quando você começa a se fazer essas perguntas, você vai no caminho, você vai procurar o caminho, entendeu? Foi isso que me aconteceu, porque na verdade, como eu também fazia muito bem aquela história de edição e tudo, eu podia ter ficado nisso a vida toda, entende? Ganhei prêmio, entendeu? Mas, quando você começa a se perguntar quem é você, o que você quer, aí você vai descobrindo que não é só isso que você quer. Você disse que não teve apoio da sua família e tal. Como foi isso? Foi difícil para você? Como você enfrentou tudo isso? Exatamente. Porque apoio familiar, não é que a minha mãe não gostasse de mim. Eu perdi meu pai com 12 anos. Ele também era uma pessoa com uma certa intuição, porque ele veio da Polônia antes da Segunda Guerra Mundial. E a família dele foi toda exterminada, no fundo, pelos nazistas, né? Então ele, de uma certa forma, se salvou, né? Porque não ficou lá, entende? Mas ele sofreu muito perguntando-se, sabendo das notícias, onde é que estava a família, cadê o irmão. Eles eram 5 irmãos. Então eu acho que você também você assimila essas experiências que são da sua proximidade, né? Seu pai, sua mãe, entende? E o que você está rindo? Não estou prestando atenção na história. E aí isso faz você se perguntar, o que eu quero? Então, como você não tem apoio para ser artista no Brasil, então eu mesma procurei meu próprio caminho. Você disse que ganhou alguns prêmios. Como foi isso? O primeiro filme que eu fiz, nós tínhamos a gente começou a fazer os curtas, né? E depois a gente tinha uma associação maravilhosa aqui no Brasil, que era a Embrafilme. Que a Embrafilme,
ela te ajudava, você dizia assim, eu preciso ir para o Festival de Brasília, ela te ajudava com passagens, um dinheiro para hospedagem, te ajudava em pequenas coisas, né? Não só os grandes projetos tinham ajuda, os projetos médios e os projetos menores também. E então aí eu resolvi fazer um filme maior com a ajuda da Embrafilme, que foi um filme na Rocinha, que eu li. Uma vez abri o jornal, naquele tempo era o Jornal do Brasil, e estava lá. As crianças escreveram seus livros, as crianças da favela da Rocinha, porque elas não se sentiam representadas pelos livros oficiais, né? Porque a vida dos livros oficiais eram crianças que a gente conhece aqui, da classe média, do tal do asfalto, né? E a vida deles é uma vida diferente. Então, começaram a fazer dentro da Rocinha escolas comunitárias. Porque como não tinha escola para todo mundo, tinha 1 ou 2 escolas para um monte de crianças, teve uma professora que começou a organizar as escolas comunitárias, que eram escolas dentro da própria Rocinha que elas organizavam, entendeu? E daí surgiu a ideia das próprias crianças escreverem suas histórias. As histórias da família, as histórias, como é que eles viam o mundo. Então, era um mundo. Aí eu fiquei encantada com aquela perspectiva e resolvi fazer um filme, que foi um média-metragem chamado A Rocinha Tem Histórias. Que interessante. Que aí eu entrevistei as crianças, entrevistei essas professoras, subia o morro, entendeu? E o filme ganhou um monte de prêmio. Ganhou prêmio no Festival de Gramado, ganhou prêmio no Festival de Brasília, no Festival do Rio. Aí eu me animei, eu falei, tem alguma coisa boa aí para eu fazer. Entendeu? Eu me animei com o processo da direção. Ficou vendo que era realmente isso que você queria fazer, né? Na verdade, cheguei aonde, né, eu já devia ter chegado. Que você queria desde o começo, né? Não, que eu fazia desde que eu era criança, né? Desde que eu era adolescente em casa, né? Que eu escrevia as histórias, dirigia. E foi assim. E agora, para esse ano de 2023, quais são os seus planos, seus projetos? O que está vindo aí de bom? Bom, eu acabei de finalizar um longa-metragem que se chama Luzes, Mulheres, Ação. Inclusive com a ajuda da Cavídeo, né? E já passou no Festival do Rio. Esse longa é o seguinte, começa com a luta das mulheres para conseguir o direito ao voto, entendeu? Porque elas não votavam. Isso começou no final do século XIX, na Inglaterra, na França, entende? Depois chegou no Brasil. Brasil, até muito engraçado, tem um pedaço que diz que aqui no Brasil a gente conseguiu na época do Getúlio Vargas. Aí ele assinou, as mulheres podem votar. Aí tem uma entrevistada que diz assim, o Getúlio era um ditador, não precisava pedir, como é que se diz, autorização aos deputados, aos senadores, que na maior parte eram contra. Eles eram contra que as mulheres votassem, porque era uma forma de independência, entendeu? Bom, mas aí então esse filme é o seguinte, tinha essas histórias todas já na minha cabeça e eu fiz para o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher 9 documentários sobre personalidades femininas que se destacaram nesse ponto de vista, nessa luta pelos direitos das mulheres, né? Eloneida Studart, Rosemarie Muraro, Moema Toscano. Então eu fiz de cada uma um documentário de 30 minutos. Aí, há uns 3 anos atrás, até antes da pandemia, eu falei assim, mas ninguém vai ver esses filmes. Eu vou pegar um pedaço de cada filme e montar um longa-metragem. Ah, que legal. Foi isso que eu fiz, entendeu? Então eu tenho depoimentos das famosas pioneiras do movimento feminista, e muitas delas já faleceram, e entrevistei também as jovens de hoje, o que elas pensavam do feminismo, entendeu? Entrevistei um pessoal
que foi fazer uma pesquisa sobre uma tribo matriarcal na China. Uhum. Então, porque o matriarcado existia antes do nosso patriarcado, a gente vive no patriarcado. Aí, então, era tudo mais coletivo, não tinha casamento, entendeu? As mulheres tinham mais liberdade. E quando a adolescente fazia 13 anos, ganhava dentro da casa da família um quarto privado, onde ela podia receber quem ela quisesse. Namorados, amigos, amigas. Então não existia aquele controle, entendeu? De fazer uma família pequena. Era uma coisa maior e mais coletiva e mais livre. E o pai não sabia quem era, quer dizer, na verdade, quem ia cuidar do seu filho era o seu irmão dentro da casa da mãe, entendeu? Não era o pai do filho. Interessante. Aí eu entrevistei também esse pessoal, coloquei no filme e coloquei essa pequena ficção sobre quando as mulheres conquistaram, porque até 1962 as mulheres não podiam, as mulheres casadas, não podiam viajar sem autorização do marido, não podiam abrir conta em banco, eram como se fossem assim, pessoas controladas por um poder maior que era o casamento, entendeu? E a minha ficção é sobre isso. Então quem acabou com essa lei antiga foi a Romi Medeiros da Fonseca, em 62, que as mulheres aí podiam se movimentar sem pedir autorização ao marido. Como você está falando bastante assim desse tema de mulheres, você se considera feminista? Sim, eu sou feminista mesmo, porque aí quando eu comecei a me entender, falei, então eu vou me juntar com gente, como é que se diz, que está fazendo a mesma coisa que eu, procurando entender qual é o nosso papel dentro da sociedade e procurando também transformar para melhor, né? Então, ser feminista para mim é isso. Aí você até hoje luta pela causa? Tem uma reunião, eu ainda pertenço ao Fórum Feminista. Ah, que legal! Então você é uma daquelas ativistas feministas mesmo fervorosa, né? Que bom. É bom ver que as mulheres estão tendo iniciativa no cinema. Hoje em dia tem mais mulheres no cinema. Aquela época era pouco. Como você vem enxergando isso? Exatamente. Se você for estudar a história, né, do cinema brasileiro, eu várias vezes tive que pesquisar, porque eu também dei aulas na Estácio de Sá. Aí eu tinha que acordar cedo também. Era lá na Barra. E aí eu pesquisava toda a história do cinema, entendeu? E o papel das mulheres sempre foi difícil, né? E por causa dessa luta atual, que não é tão atual assim, né? Se a gente for ver o meu filme, por exemplo, a gente vê que vem desde o século XIX, tudo isso. Então agora nós estamos conseguindo mais espaço. Eu acho que isso tem a ver com uma luta política, né? E também porque está todo mundo querendo, no fundo, um mundo mais igualitário. Até os homens estão entendendo que é necessário essa liberdade maior, eu acho. Não só das mulheres, como também dos filhos, né? Dos filhos poderem escolher qual a profissão que eles vão ter, né? Aonde que eles vão morar, como é que é a relação deles com a família. Eu acho que nós estamos vivendo uma onda de maior liberdade nesse sentido. E de vez em quando querem acabar com isso, né? Pois é, mas a gente não deixa. Eunice, onde eu encontro seus filmes se eu quiser assistir? Tem alguns no YouTube e agora,
quando o Cavi fez essa espécie de ajuda para produzir esse meu filme, ele também botou vários dos meus filmes no Vimeo. Ah, sei. Então só procura. Quem está começando agora, quer ser cineasta, qual o conselho que você tem para dar para essa pessoa que está agora começando, quer ser cineasta, está todo vapor? Bom, tem várias maneiras, né? Uma, você talvez estudar numa universidade, que aí você tem você vai conhecendo pessoas, os professores mesmo que são cineastas, né? A outra é você entrar numa produtora e ficar lá vendo como é que faz o filme. E também eu trabalhei muito também com publicidade, eu editava filmes publicitários. E isso era interessante, porque você aprende a fazer filmes pequenos, né? Então, o conselho que eu dou é a pessoa entrar numa produtora que ele goste, entendeu? De pessoas que ele goste, de pessoas que estão atuando, fazendo os filmes. Aí você tem que ir lá ver como é que aquilo acontece, né? E ter seu próprio ponto de vista também, que aí você pode estudar, né? Tem muitos livros sobre o assunto. E eu acho o cinema interessante aprender, porque como é uma arte visual, quanto mais você vê filmes, mais você vai entendendo como é que aquela pessoa fez aquele filme, onde é que botou a câmera, entende? Por que ela teve aquela ideia, por que ela priorizou um personagem, não outro. Você tem que ver muito filme. Você disse que começou como editora, que na verdade, quando você começou era montagem. Você hoje em dia ainda edita, ainda faz essa Pois é, infelizmente não estou editando. Bem que eu gostaria. Porque eu tenho que me entrosar mais com a parte da web, né? Ah, entendi. Você tem que ver o programa novo agora. Você sabe no antigo. Eu sabia no mecânico, né? Que era muito bom, cortava, colava. Eu tenho uma moviola lá em casa ainda, 35 milímetros. Caramba! Que as pessoas chegam lá e dizem, meu Deus, o que é isso? Eu falei, moviola. Aliás, mesa de montagem, né? Que aqui no Brasil a gente chama moviola. Moviola é uma marca, né, da mesa. Então era uma vertical que eu editava os comerciais, eu editava em pé. Porque passa assim, o filme aqui, uma pista de som aqui, outra aqui. É vertical. Mas a maioria era horizontal. Aí eu tenho uma outra moviola que está lá no Arquivo Nacional. Eu deixei lá no arquivo. Era 16 milímetros. Qual é o momento que mais te marcou da sua carreira? Boa pergunta essa. Foi quando, na verdade, eu me permiti ser diretora de cinema. Entendeu? Porque é uma permissão interna e que você vai conquistar um espaço externamente. Aí isso para mim me deu uma satisfação muito grande, até hoje. Você falou um pouco de política. Eu acho que você é uma pessoa política. Tô certa ou tô errada? Quem não é político? Todos somos, né, políticos. A gente tem que entender também o mundo que a gente está vivendo, né? Então isso eu também sempre quis entender, né? Mas eu nunca entrei assim num partido mesmo. E às vezes as pessoas me convidam, entra nesse partido, por que você não se candidata? Mas eu nunca me animei. Não quer fazer parte? Não, quero fazer parte da política em geral, mas quero continuar fazendo a minha arte. Isso assim. Eunice, e agora, como você vê o cenário atual do cinema nacional? Bom, o cinema nacional agora me lembrei de uma frase, que é o seguinte: falem mal, mas falem do cinema nacional. Não sei nem de quem é essa frase. O cinema nacional sempre foi um problema, porque a gente vive num domínio
internacional, né? Então, sempre que a gente foi conquistando o nosso espaço como artista, como cineasta, como produtor, aí aparecia alguma coisa que cortava isso. O exemplo mais recente foi, eu me lembro quando o Collor chegou, que fechou a Embrafilme, entende? Isso foi um choque tão grande para nós. Eu me lembro que eu ficava sentada assim, digo, por que isso acontece? Mas se você for pesquisar a história do cinema brasileiro, sempre que ele está dando certo, acontece alguma coisa que não é por acaso, aí vem a história da política, né? Não é por acaso que impedem a gente de continuar nossa carreira. E isso já aconteceu várias vezes. Mesmo na época das chanchadas, que era um sucesso de público, né? E estava em todos os cinemas, aí, uma certa hora, pararam com aquilo. A Atlântida era um sucesso, ó, que produzia os filmes que a gente chamava de chanchadas, mas na verdade eram comédias, né? Muito bem feitas. E tem a ver com a chegada de alguma coisa americana aí, agora eu já esqueci, entendeu? Dentro do nosso universo artístico. Eu tenho a impressão que foram as músicas, porque a chanchada divulgava as marchinhas brasileiras. E teve uma época que as grandes companhias internacionais de música lançaram projetos de como é que se diz? De músicas internacionais, e aí acabou, e tanto com as marchinhas e tanto com as chanchadas, com os filmes que promoviam essas marchinhas. Foi a entrada de alguma, que eu não estou me lembrando o nome, a entrada de alguma grande empresa americana de som. De discos, eu acho. Me esqueci o nome. Isso aí, cortem. E como você observa a nossa cultura? O que está faltando, hein? Está faltando tudo? A nossa cultura, se a gente for pensar na história do cinema, é a mesma coisa, né? Ela tem que ser apoiada e incentivada. Mas a gente sempre tem o negócio do domínio externo, né? Que você valoriza muito mais as histórias externas do que as nossas próprias histórias. Então eu acho que aí é que vai ser a nossa grande vitória, quando a gente conseguir valorizar nossas próprias histórias, porque a gente mesmo se desmerece, entendeu? E a gente se interessa muito por histórias dos famosos, são os 7 que mandam no mundo, os 7 países mais ricos do mundo. Qual é? E eu tô por fora, deve ter os Estados Unidos. Estados Unidos, França, Inglaterra, Canadá, Itália. São os 7. E aproveitando que a gente está aqui... Capitalismo internacional, Diga. Aproveitando que a gente está aqui numa locadora, uma curiosidade, o que você assiste quando você está em casa? Boa pergunta. Eu atualmente estou assistindo poucos filmes. Não sei porquê, mas eu assisto DVD, eu assisto filme na televisão, adoro cinema, mas gosto mesmo é de ir ao cinema. Bom, você falou que foi professora, né? Como foi isso? Como foi sua experiência como professora? Eu fui professora primária, né? E foi lá em Campo Grande. E era muito interessante porque os alunos daquela comunidade lá, eles eram muito pouco crianças. Interessante isso. Porque eles tinham uma disposição para a vida
entende? Além de que eu tinha alunos eu dei aula na 5ª série primária que já eram quase mini adultos, né? Entendeu? Então eles tinham uma experiência de vida muito maior porque eles não eram protegidos, porque a gente estava acostumado com crianças mais protegidas. E lá naqueles lugares mais longe aqui do centro da cidade, eles não têm essa proteção toda. Então era muito interessante. E a gente fazia coisas às vezes fora do currículo, né, da normalidade. Eu passava filme para eles, a gente fora do horário, a gente aprontava. Eu trazia eles para a cidade para mostrar monumentos e museus. Então, você gosta de trabalhar com criança? Já que você está tocando no assunto. Eu adoro crianças. Gosto muito, elas se entendem muito bem comigo. Tem essa ligação. É por isso que eu talvez tenha conseguido fazer um filme bastante interessante com a história da Rocinha, que as crianças falaram muito dentro do filme. Você acha que essa sua experiência com criança ajudou? Essa minha interlocução com as crianças que eu tenho até hoje ajudou. Nisso eu tô curiosa. E o coração, como é que vai? Casada, solteira? Solteira. Solteira? Deixa eu te perguntar, com essa nossa profissão, dá pra conciliar com a carreira um namoro? Ou impediu você de conciliar? É muito difícil. Porque essa carreira nossa, principalmente no Brasil, como a gente tem que fazer tudo, a gente tem que carregar a mala, tem que... porque você aqui você não é só diretora, você também é produtora, né? Porque você tem que resolver um monte de assuntos e as verbas, pelo menos os filmes que eu trabalhei, são verbas que não são grandes. Então você acaba fazendo várias funções dentro dessa arte cinematográfica. E isso que acontece? Acontece que você começa a botar dentro da sua vida um peso muito grande para o seu trabalho. E aí as pessoas que estão com você, infelizmente, não gostam. Essa que é a verdade. Porque existe dentro do imaginário de todo mundo que a mulher tem que se dedicar muito àquela relação, aquele amor, seja ele qual for, né? Ou casado, ou solteiro, ou viúvo, ou igual. Você, entende? Você tem que, o outro espera que você se dedique muito àquela relação. E o cinema brasileiro, cinema nacional, como é que se diz? Te exige muito. Então, isso dificulta. Interessante. Isso dificulta as relações pessoais. Então você acaba se dedicando muito a essa arte que está dentro de você e que você quer estar sempre falando dela. Você, como produtora, qual foi o maior desafio que você já passou no cinema? Como produtora, o meu grande desafio é ter as contas, como é que se diz, aprovadas, entende? Sem confusão. Inclusive, às vezes eu faço projetos mais baratos, porque, entende? Eu não gosto de ficar devendo no banco. Tem essa, entende? Eu quero acabar o filme e acabar tudo bem. Então, se você tem um projeto com menos verbas, você pode administrar melhor isso, entendeu? Então foi sempre o que eu fiz. Nunca fiz grandes produções. Você já encontrou muito preconceito como mulher, sendo cineasta? As pessoas te viam diferente por ser uma mulher numa posição de liderança? Como foi isso? Bom, isso sempre vai existir, até que a gente tenha um mundo mais igualitário, né?
Então você tem que, eu acho que o grande você tem que fazer, a grande ação é você estar entendendo quem é quem, entendeu? E não levar tanto em consideração o que ele está querendo que você seja, aquela pessoa mesmo que está trabalhando com você. Você tem que ter uma certa liberdade de ser quem você é, e para isso você tem que entender também quem são os outros. Porque aí você pode, mais ou menos, como é que se diz? Como dizem aí, ir levando para não dar confusão, entendeu? De brigas e de... Como é que se diz? Como é que é isso? Oposições, né? Competições e atritos. Então eu procuro muito que isso não aconteça. Então, no fundo, você acaba meio sozinho. Sozinha? Não, o cinema é uma arte coletiva, mas você tem que ter uma solidão para entender esse coletivo, entendeu? Porque na hora que você entende esse coletivo, então você vai mais calmamente resolvendo os problemas que sempre vão aparecer. Porque a criação coletiva é uma criação com problemas, né? Porque são várias pessoas. Eu digo assim, se você faz tudo sozinho, pinta, né, o seu quadro e tal, é diferente, é uma arte mais solitária, né? O cinema é uma arte coletiva. Então, por isso, você tem que entender como é que você vai se colocar dentro daquele coletivo, né? E aí, você acerta observando muito, tendo um tempo muito grande para observar quem são as pessoas que estão com você. Eunice, com quantos anos você começou? O que? A fazer filmes? Começou a fazer filmes. A carreira artística. Começou na carreira artística. Acho que com uns 35, por aí. Qual foi o momento que você teve certeza que era isso que você queria, assim? Eu quero ser artista. Eu tenho a impressão que foi quando eu fechei a minha matrícula de professora, que na verdade era um desejo muito grande da minha mãe, que ela estava certa, né? Porque eu me meti numa carreira que não tem segurança nenhuma, né? Vamos combinar aqui entre nós, principalmente num país como o Brasil, é verdade, que devia ajudar mais os artistas e mais os cidadãos. Por exemplo, na Europa eu tenho meus amigos que trabalham com cinema também já mostrei filme no Canadá, nos Estados Unidos. Nesses países, quando você está sem trabalho, você recebe uma verba do governo. Que tal? Que tal essa ideia aí para a gente implementar aqui? Isso é bom, né? Você chega lá e diz assim, olha, eu sou editor, meu último trabalho foi esse, eu estou sem trabalhar, eles te dão uma verba para você viver. Que legal! Exatamente. Entende? Isso aí é uma boa ideia para a gente desenvolver aqui, né? Batalhar por isso. Então, por que eu estou falando isso? Então, eu comecei, na verdade, quando eu deixei a minha profissão certa, né? Que eu ia me aposentar com 40 anos e que tinha um salário bom, para entrar numa vida meio no Brasil de aventureiro. Então, Eunice, tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Então, eu tô tendo que encerrar a nossa entrevista. Mas antes, eu queria que você deixasse uma dica pro pessoal aí que tá assistindo a gente. Dica de quê? De qualquer coisa, de vida, o que você achar, sentir no seu coração de falar. Eu acho uma boa dica é a gente se entender. Quem somos nós? É a coisa mais difícil de realizar. Por quê? Porque dentro dessa sociedade que no fundo é controladora, eles querem dar um papel para você, né? Você faz isso, você tem que ser assim. Você já ouviu na sua vida mil opiniões sobre isso, né? De como você deveria ser. Então, o que eu acho interessante é você se perguntar a si própria, né? Quem é você?
que você quer ser, mas dentro das suas próprias experiências. Não adianta você querer uma coisa que não tem a ver com a sua história. Né? Então, a sua escolha vai vir também da história que te formou. E é isso que você tem que entender. Quem te formou, que história é essa? Que te acompanhou, que fez você agir assim dentro do mundo e não de uma outra maneira. Então, a grande coisa que eu acho é a gente se perguntar quem somos nós. Mas quem somos nós de verdade? Né? Quem são as pessoas que nos influenciaram? Né? Quem são as pessoas que são próximas? É isso. Então tá, obrigada. Quero agradecer por você ter vindo aqui, dado a entrevista a gente. Quero pedir a todo mundo para compartilhar, se inscrever no canal e não deixe de assistir e contar para geral. Gente, até a próxima. Tchau!